Olá, boa noite, pessoal. Entrei até um pouco atrasada, né? Tô até um tantinho atrasada. Boa noite a todos. Cheguei. Entrem e sintam-se à vontade. Hoje a gente vai falar de carga horária e remuneração nesta área da auditoria que te convida a ter liberdade de escolha. Você, conhecendo a auditoria, você sai da dependência do plantão, porque a gente é formado para acreditar que enfermeiro só pode dar plantão, né? Então, quem não dá plantão não é enfermeiro, quem não vai para assistência não é enfermeiro. Enfim, eu fui chamada de não enfermeira há muito tempo. Até hoje é assim. Você é enfermeira mesmo? Então vamos lá. Te convido a participar desta e de todas as outras lives que a gente está fazendo aqui durante a semana, às 19h30. E também a se inscrever no nosso evento. Nesse evento eu vou contar 3 segredos, cada dia um segredo da auditoria, que é essa área que te possibilita não ser dependente do plantão, né? Você tem a oportunidade de escolher, né, onde você quer trabalhar, se dando plantão ou se tendo uma maior remuneração, né? Hoje eu vou falar aqui, você vai poder comparar aí as remunerações tanto do plantão quanto da auditoria. E vou falar de carga horária também. Na auditoria nós temos uma carga horária menor. E também, né? Também temos, além disso tudo, a oportunidade, né, de escolher uma segunda área, de não sermos só enfermeiros de plantão, não sermos só enfermeiros que trabalham aos finais de semana, que dão plantões exaustivos, que chegam em casa, não lembram nem do nome. Então, eu te convido a participar dessas lives. Hoje a gente vai falar de carga horária e de remuneração na auditoria. Quero que vocês participem, não me deixem aqui falando sozinha, apesar de eu gostar de falar bastante. E convido para vocês se inscreverem no evento, tá? Não esqueçam. Essas lives ficam salvas por 24 horas. E os vídeos ficam disponíveis lá no canal do YouTube, Sheila Almeida, Enfa Auditora. Eu sempre coloco o link nos meus stories, mas quem não achar e quiser também me pedir, pode solicitar que eu envie o link. Eu quero convidar vocês para que no dia 24, 25 e 26 a gente esteja junto nesse evento, onde eu vou trazer, como eu falei, os 3 segredos, grandes segredos da auditoria. Quem já é da área os conhece, mas quem quer ter essa possibilidade, né, de não depender de plantões, precisa conhecer para entrar na área, para se sentir bem e acolhido na área, né? Ter sucesso, ter segurança no que realiza. Então, coloca aí esses corações para subir, compartilha essa live aí com alguns colegas, para trazer essas pessoas, né, que têm essa possibilidade, né, de conhecer uma área dentro da enfermagem em que a gente não dá plantão, em que a gente tem uma boa remuneração, né? Na maioria dos estados, dos hospitais, dos estados aqui, eu vou trazer hoje, né, esse comparativo de salários, remunerações, vou trazer aí. E convido você a não depender, né, exclusivamente do plantão. Quem já conhece a auditoria, ou quem já fez pós também, tem muita gente aqui que segue o canal que já fez pós, então já admitiu para si a auditoria como essa área, né, possível. E eu defendo muito a ideia de que a auditoria a gente pode fazer em diversos locais, né? A auditoria a gente pode, inclusive, fazer dentro de um próprio local que a gente já trabalha. Eu tenho uma colega e aluna, né, do método Auditoria na Prática, que ela trabalha em um setor, e eu disse para ela, se você não quiser sair do plantão, você pode fazer a auditoria aí mesmo onde você já trabalha, né?
Ela é coordenadora de um setor e eu disse a ela, faça um projeto piloto para sua própria unidade, né? E eu tenho certeza que você vai mostrar grandes resultados, né, para a gestão com a auditoria. E eu espero que ela faça mesmo. Então, dentro do seu próprio ambiente de trabalho, você já pode, né, fazer auditoria, já pode trabalhar com isso. E eu quero trazer também a discussão para essas lives que na auditoria a gente não trabalha no modelo hospitalocêntrico, né? Um nome grandão, bem extenso, mas é focado no hospital, né? A gente não trabalha com um modelo focado em hospital. A gente não é refém dessa coisa, né, hospitalar. A gente pode trabalhar em diversos locais. Operadoras, a gente pode trabalhar em seguradoras, né? Podemos trabalhar como consultores, né? Quando a gente tem um conhecimento em auditoria, a gente pode auxiliar outros profissionais, por exemplo, os médicos, para realizarem, né, seus faturamentos. O médico, como profissional liberal, ele tem uma necessidade, né, de realizar suas próprias cobranças, né, diferente um pouco da gente, enfermeiro. Mas como consultores, me lembrem que eu vou falar aqui da unidade criada pelo COFEM, para a gente cobrar, né, baseada nela, tipo o RV, baseada nela, os nossos honorários, os nossos, que não chamam honorários, né, a nossa unidade de cobrança. A Silvana disse aqui, sonho com esse dia, faço pós na área, estudo muito, mas aqui é muito difícil surgir vaga, já quero buscar até fora do estado. É isso mesmo, Silvana. Eu acho que quando a gente sonha muito, né, com uma questão dessa profissional, vale a pena a gente se aventurar em outros espaços. Claro que eu não entendo, não sei como é a sua vida, não poderia opinar de pronto. Mas eu converso isso muito, eu passo muita vaga que eu recebo, né, e solicitação de indicação de enfermeiros, eu passo muito nos grupos, né, de alunos, e eu sempre digo isso, aqui na Bahia, por exemplo, Salvador não é um local que tenha muitas vagas de auditoria, né, sempre acontece, mas as remunerações não têm sido muito convidativas, porém, não tem sido as melhores que eu conheço, né? Porém, mesmo assim, ainda são melhores do que as remunerações de plantão. Porém, no interior da Bahia, tem uma carência de auditor muito grande. Então, eu sempre falo, né, para os alunos, gente, se aventurem pelo interior. Cada um sabe de si, né? Se é possível levar a família ou se não, se dá para ir e voltar, né? Tenho várias colegas que trabalhavam em interiores aqui próximos que iam e voltavam toda manhã e toda noite, trabalhando nos interiores. E tinham uma remuneração que justificava esse ir e vir, né? Esse transporte diário. Então, vamos lá. Trazendo o assunto das remunerações, e eu convido a você refletir, né, se a auditoria é esse local para você, exatamente com esses dados que eu venho trazendo aqui nas lives. Essas lives são assuntos sobre auditoria, né, para que você decida, a auditoria é para mim, né, a gente precisa refletir isso muito. Então, hoje, trazendo carga horária e salário, acho que são assuntos bem importantes, geralmente tem muitas dúvidas, né, em relação a isso. E em relação a isso, em relação a pós, eu acho que é o que eu mais recebo aqui de dúvida, né? Então, a gente tem algumas possibilidades que eu vou contar aqui, tá? Como auditores, a gente tem a possibilidade de trabalhar, como eu já falei, no hospital, sendo auditor interno, na operadora, sendo auditor, representante da operadora, trabalhando ou dentro da operadora ou fazendo auditoria nos hospitais. Então, veja que na operadora você tem essas duas características, né, essas duas oportunidades. Então, aí já fomos 3, né, locais que eu falei. E a gente tem também como trabalhar prestando serviço a alguma empresa, né, que eu chamo de terceirizados, tá? Abreviando, terceirizados. Então, a gente precisa analisar isso para saber dessa carga horária, porque como terceirizados, né,
a gente pode trabalhar, né, fazendo prestação de serviço a outras empresas, a empresas que geralmente, né, fazem auditorias para grandes convênios. Por exemplo, aqui eu posso citar o caso da Bahia. A gente tem um grande convênio aqui, que é o convênio do Estado, tá? Chama Planserv, e ele é auditado por uma empresa terceirizada, tá? É uma empresa que é inclusive de fora da Bahia, e audita esse plano. Então, essa empresa contrata muitos profissionais para realizar a auditoria desse plano. Esse plano, ele é muito grande, então todo servidor do estado da Bahia tem esse plano, né? E então, é um plano grande, né? Amor! Então, a gente tem essa carga horária, né? Que tem uma variedade de cargas horárias. Geralmente, o enfermeiro, quando ele é terceirizado, ele trabalha as características, eu tô contando as daqui, tá? Daqui da Bahia. Então, o enfermeiro terceirizado, geralmente, ele trabalha 20 horas. São 4 horas por dia, certo? 4 horas vezes 5 dias, 20 horas semanais. No máximo que esse enfermeiro terceirizado trabalha são 6 horas diárias, tá? O que soma 30 horas. Então, na maioria das vezes, os enfermeiros terceirizados têm trabalhado com essa carga horária de 4 horas, tendo um salário em torno de entre 2.000 e 3.000 reais. Nossa, Sheila, que salário baixo. Mas também é uma carga horária, né, reduzida. Hoje em dia, inclusive, principalmente para os terceirizados, tá? A realidade que eu conheço é essa remuneração por produtividade para terceirizados. Eu não conheço empresa que faça remuneração assim, só os terceirizados. Então, para os terceirizados, também tem tido uma remuneração por produtividade, tá? Como é essa remuneração por produtividade? Olá, Virgínia, seja bem-vinda. Como é essa remuneração por produtividade? O auditor, que bom que você veio. O auditor ganha, aqui a gente tem uma variedade entre 15 e 20 reais por conta auditada, tá? Não é por glosa, não é por sinalização, não é nada disso. É por conta auditada. Auditou 10 contas, ganha em cima de 10 contas, tá? Vou arredondar para os 20 reais, ganha 200 reais, ok? Então, em média, se o auditor, né, audita 400 contas no mês, o que acontece, tá? Fazendo uma continha bem rápida aqui, se a gente tiver 400 reais em contas por mês, se o valor da produtividade for 20 reais, ele ganha 8.000 reais, e se o valor da produtividade for 15 reais por conta, ele ganha 6.000 reais, tá? Peguei exemplos aqui, tá, gente? Não tem uma ligação, tá? Com nenhuma coisa fixa. Eu peguei o que eu conheço da realidade. Então, ainda como auditores, a gente tem também os auditores próprios. Que é isso? Auditores próprios são aqueles auditores que são representantes de uma operadora mesmo, tá? Porque tem a operadora que contrata os terceirizados para auditar o plano e tem a operadora que contrata enfermeiros próprios, médicos próprios, tá? Eles são funcionários mesmo. Então, eu citei o exemplo do Planserv, que é auditado por terceirizados, tá? O Planserv contrata uma empresa e essa empresa contrata os profissionais. E temos o exemplo, tem alguns exemplos de algumas operadoras, como a Suamérica tem enfermeiros próprios, não sei se auditores ou com outras funções muito parecidas dentro da auditoria, tipo enfermeiro de OPME, enfermeiro na autorização, enfermeiro de cadastro de materiais, de análise de materiais. Então, a Suamérica tem enfermeiros próprios, a AMIL tem enfermeiros próprios, a Unimed tem enfermeiros próprios, tá? Então, nesta condição de enfermeiros próprios, a carga horária geralmente é de 6 horas ou de 8 horas diárias, ok?
Então, são 30 horas, 40 ou 44 semanais. Por que essa variação? Porque algumas operadoras contratam, né, para que a pessoa trabalhe 6 horas por dia e outras 8. Só que umas 40, outras 44 horas. Ou seja, você trabalha 9 horas por dia ou realmente 8 horas por dia, tá? Que é o regime que acontece de pessoas administrativas, vamos dizer assim. Então, como enfermeiros próprios daquela operadora, daquele convênio, a gente tem salários entre R$5.000 e R$7.000, ok? Legal. São médias, ok? A gente foge à regra a esses salários. Existem capitais que têm remunerações muito maiores e capitais que têm remunerações muito menores. Eu posso pegar aqui o exemplo de Rio e São Paulo. O Rio tem remunerações muito baixas em relação à média salarial do enfermeiro auditor, e São Paulo tem remunerações bastante altas em relação à média de salários de enfermeiros auditores, tá? Temos também o enfermeiro hospitalar, que é aquele que trabalha representando o hospital. Ele trabalha internamente, tá? Dentro de cada hospital. Geralmente essa carga horária, também conheço hospitais que trabalham 6 horas e 8 horas. Então também pode ser 30, 40 e 44 horas para os enfermeiros hospitalares. Isso é o geral, ok? Tem outras condições também. O que eu chamo a atenção é que geralmente os enfermeiros hospitalares, eles têm o registro de ponto, né? Então, essa é uma dificuldade, por exemplo, das minhas colegas que trabalham dentro de hospitais. Porque a questão do bater o ponto lida muito com a coisa do regime muito centrado na hora, né? O enfermeiro auditor externo, geralmente, ele trabalha muito pela demanda. Então, por exemplo, em dias que não tem fechamento, a gente termina, né, terminando o nosso serviço mais cedo, e acredito, tá, que as pessoas saiam mais cedo. E quando tá em fechamento, a gente termina extrapolando nossos horários, né, de trabalho também. Então, isso acontece. Os enfermeiros hospitalares, como eu falei, entre 6 e 8 horas, e os salários são muito parecidos, tá, com os enfermeiros de operadoras, que são enfermeiros próprio de cada convênio, entre 5 e 7 mil reais. Para realizar a auditoria concorrente, que é aquele enfermeiro auditor, para quem não conhece a auditoria concorrente, é como se fosse a visita ao paciente, tá? A gente faz auditoria enquanto o paciente está internado, então a gente visita esse paciente, tá? Pode ser com o objetivo de qualidade ou pode ser com o objetivo de auditoria de contas, ou os dois, que é melhor ainda. Nessa auditoria concorrente, a carga horária é mais livre, apesar de que a empresa diz à pessoa, né? Não, seu horário aqui com a gente são 6 horas. Mas, na verdade, você faz a visita dos pacientes e, terminando, você tem essa liberdade, né? É um horário mais flexível, tá? Não depende muito da demanda que você tem para visitar aquele dia ou aquele mês, depende de como seja a escala, né? A distribuição de trabalho de cada espaço, de cada local. Vocês que estão aqui comigo, todos entendendo até aqui? Alguma dúvida até aqui? Geralmente, eu tô contando aqui muito baseado na história daqui de Salvador, tá? Salvador, Bahia. Com conhecimentos também de algumas outras capitais. Por exemplo, que eu falei de Rio e São Paulo, tá? Eu sei que nos nossos estados, tá, brasileiros, os dois que tem pelos sites de busca de vagas, os dois que têm maiores remunerações, segundo os sites de vaga, Minas Gerais e São Paulo. Primeiro São Paulo, depois Minas Gerais, certo? Então vamos lá. Agora eu quero, como diz, mostrar as provas disso. A média salarial pelo site vagas.com
a gente tem uma média salarial de R$ 4.266, ok? Oi, Aninha! Eu fico daqui, eu não consigo ler, gente, esses pequenos nomes. Seja muito bem-vinda. Saudade das nossas tardes na auditoria, é verdade. É muito verdade. Essas conversas, né? Conversas enormes na auditoria, refletindo sobre várias coisas da vida, dando risada, tomando muito cafezinho. Então, a gente tem como média salarial, tá? Esse valor, tá? De R$ 4.266. Isso baseado no site Vagas. O que pode ir entre R$ 3.500 e R$ 5.300, ok? Pelo site salário.com.br, se eu não me engano, não lembro agora, a média salarial é R$ 4.667. Eu tô arredondando, porque tem uns centavos aí, tá, gente? E ela varia através das informações do site salário.com.br, que é baseado numa enormidade de quantidade de vagas que passam lá por esses sites, né? Vai entre a pessoa lá, segundo eles, entra na auditoria ganhando R$ 3.900 e alcança um teto de R$ 9.500, ok? Pronto. Os estados em que a gente tem mais vagas e maior salário é São Paulo, tá? Eu recebo vaga para São Paulo todo dia, tá, gente? Todo santo dia tem vaga procurando enfermeiro para São Paulo. Todos os dias. Somado a todo este salário que eu falei, salário e remuneração que eu falei aqui, né? Por isso que eu falo mais de remuneração. Tem, para quem é CLT, os benefícios que são dados pelas empresas, né? Que são auxílio transporte, auxílio alimentação, né? Aqueles tickets diversos. Às vezes tem auxílio alimentação também, que é diferente de refeição. E ainda tem uma coisa, né, que soma a tudo isso, que é o convênio, tá? Geralmente o auditor de CLT, ele tem também um convênio. Então, some-se aí, né, no mínimo R$ 1.000 de convênio. Então, a gente soma a este salário, né? Esse salário é média de remuneração, não tem benefícios aí, tá? Leia-se todos os benefícios que eu falei. Auxílio alimentação, auxílio refeição, auxílio transporte e plano de saúde estão fora desses valores que eu falei. Então, vamos lá. Uma coisa importante, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês aqui. Pelo site Vagas, todos vendo? Pelo site Vagas a gente tem a remuneração média de R$ 4.266. Pelo site salário.com, deixa eu ver onde é que eu consigo ver aqui nesse mocinho. Salário.com, R$ 4.667,49, ok? E aqui, uma outra informação importante, que eu também tirei um printzinho aqui, do salário.com, que é a informação que eu disse que o auditor entra recebendo R$ 3.971,29 e alcança o teto R$ 9.571,78, tá? Isso tudo é baseado em uma... Deixa eu ver se eu tenho aqui para eu olhar. Em quantas vagas eles fazem essa média? São 2.000 e lá vai fumaça de vagas, tá? Então, hoje eu trouxe a fotinho que é pra gente ver aí essa realidade, né? Fora isso, fora essa remuneração de CLT que eu falei, ou do terceirizado que ganha, né, que recebe aí, terceirizado geralmente, na maioria das empresas, né, ele é como PJ, ok? Ele faz, a remuneração dele é como PJ, pessoa jurídica. Ele abre uma empresa e recebe ali os rendimentos, tá? Não sei como chama, esqueci como chama.
mas recebe a remuneração dele ali como pessoa jurídica. Existe também as empresas que contratam como CLT, tá? Os terceirizados. Uma outra informação importante é que, sobre remuneração, é que o auditor, ele pode ser também consultor. Então, como consultor, o auditor, né, vai fazer suas próprias cobranças, né? E o COFEN lançou, tá? Como chama? Eu acho que é unidade de remuneração, eu acho que é UR. Eu acho que é unidade de remuneração, tá? Eu vou saber com certeza. Então, o COFEN lançou esse auxílio para o enfermeiro, né? Porque várias pessoas me perguntam, Sheila, eu fui chamada para fazer uma prestação de serviço para uma clínica, que é auditar as contas e saber como remuneração. Como é que eu posso cobrar isso, tá? Então, isso é muito difícil de eu dar essa informação, tá? Por que isso, né? Porque cada local tem uma realidade, então é preciso que você tenha essa realidade do local. Eu já fiz consultorias, tá? E a gente tinha, sim, um nível de cobrança, mas era uma coisa muito pouco profissional, eu confesso a vocês. A gente foi meio que no susto, assim, sabe? E fizemos nossos valores. O que acontece muito também é do profissional dizer assim, né? Fazer o contrato dele para prestação desse serviço de consultoria. Vamos fazer o seguinte, eu vou entrar com essa remuneração aqui X, e aí coloca um valor fixo, e pede também uma remuneração em X% da produtividade, ok? Ou dos resultados. Eu, Sheila, prefiro, tá? Negociar em cima de resultado. Por quê? Porque você aí garante o seu serviço, você garante o que você faz, tá? Você tira a pessoa que está te contratando do risco. Por quê? Porque, primeiro de tudo, nas consultorias, o que acontece muito é que as empresas, de forma geral, clínicas, serviços de imagem, pequenos hospitais, elas se atrapalham um pouco com o que é consultoria, tá? E aí acha que a pessoa é funcionário, quer que a pessoa esteja lá todo dia, quer que quase bata ponto, tá? Então eu prefiro esse tipo de serviço, fazer consultoria em cima de resultado que você traga, ok? Porque aí você certifica de que seu trabalho vai valer a pena, tá? Eu acho muito interessante quando a gente se predispõe a fazer essa consultoria e dizer, quando eu trouxer o seu resultado, você vai me pagar X% em cima disso, ok? Pode ser negociado também assim, né? Na auditoria, por exemplo, a gente vai fazer que nem faz como enfermeiro que dá plantão. A gente vai dar diagnóstico da clínica, a gente vai dizer onde precisa ter interferências, ou seja, a gente vai dizer como é o tratamento, a prescrição de enfermagem, tá? Então, a gente precisa, tá? O serviço de auditoria, geralmente, na maioria dos contratos, os pagamentos realizados pelas operadoras, tá? Aos serviços, né, de saúde, são com 90 dias. Então, não tem como a gente fechar um diagnóstico muito legal se os contratos todos estiverem em cima dessa data, 90 dias. Então, sempre eu oriento as pessoas que fazem mentoria comigo, para consultoria, essas coisas. Eu sempre digo às pessoas, primeiro vá na clínica e tente traçar um diagnóstico. Verifique como estão os contratos, como são os acordos, né, com as operadoras. Porque quem mais nos aciona para fazer consultoria são pequenas clínicas, pequenos serviços.
Então isso aí também é um foco de trabalho, tá, gente? Tira o olhar do hospital, faz isso aqui, ó. Abre essa visão, tá? Se você conhece a auditoria, ofereça seus serviços. E ofereça dessa forma. Deixa eu visitar seus contratos. E aí você vê, não, os pagamentos são feitos há 60 dias, você faz um contrato assim. Após 60 dias, eu vou fazer um contrato contigo de que eu vou ganhar em cima dos seus resultados, tá? Naquilo que eu trouxer para você de melhoria para o seu serviço. Você pode contratar um valor para esses 60 dias e após esses 60 dias pedir uma participação nos resultados, ok? Nada muito extenso, nada muito grandioso, porque na verdade a intenção é que a clínica melhore a cada dia, né? Então a gente pede uma porcentagem em cima disso. E eu tava aqui tentando achar como chama o nome do coisa do COFEM. Ninguém lembra, gente. As pessoas que aí estão, ninguém lembra a coisa que o COFEM lançou aqui agora, que é pra gente ter uma unidade de cobrança. Não é o C. Eu achava que era o R, mas não consegui achar aqui no site do COFEM. É uma unidade de remuneração. Se eu não me engano, custa R$10. Achei um absurdo, mas eu acho que é isso. Tava tentando ver aqui para eu não falar uma bobagem para vocês. Mas eu vou buscar essa informação. Vou tentar colocar aqui. Da porcentagem, geralmente, é porque depende muito do que é a clínica, tá? Se for uma clínica que tem pouco procedimento, você vai precisar colocar uma porcentagem um pouco maior. Por quê? Porque o que traz essa coisa do movimento financeiro na clínica é procedimento, entende? Se é aquela clínica, por exemplo, de pediatria, pediatria é uma área que tem muito pouco procedimento, né? Se atender emergência, não, tudo bem, a criança vai lá, um pezinho cortado, enfim. Mas se não tem procedimento, se é uma clínica que é baseado nessa coisa de atendimento sem urgência, né, um atendimento eletivo de pediatria, não tem muita... O delta, né, entre o menor valor ganho e o maior valor ganho, não é muito grande, né? Então a gente precisa botar uma porcentagem um pouco maior, talvez uns 20%. Tô chutando aqui, tá? Eu nunca fiz um serviço para uma clínica que só tenha atendimento clínico, né? Que não tenha procedimento, com essa porcentagem. Mas você pode fazer entre 10% e 20%. Depende muito, como eu tô falando, né? Do que se trata o atendimento, tá? Mas eu acho que dá para ter essa sensibilidade quando você analisar o local, certo? E geralmente, como é que a gente pode buscar isso também? Com pessoas da cidade que já fizeram consultoria. Por quê? A clínica que contrata para consultoria, possivelmente ela já passou por outras consultorias, ok? E uma das condições, né, de você fazer essa consultoria, também tem o serviço para médicos, né? Médico, eu costumo dizer aos meus colegas médicos, aos meus que trabalham comigo, né? Colega porque trabalharam comigo nas operadoras ou nos hospitais. Costumo dizer aos amigos médicos também que médico é o único ser que sai da formação muito ligado somente ao entendimento, ao conhecimento científico. Médico vai para o mercado de trabalho, ele é um profissional liberal, ele não é que nem um enfermeiro, tá? Que já vai para o hospital, já vai assim, achando que só pode ser contratado por alguém, ok? Então, por isso que eu disse, abram a mente de vocês. A gente não precisa do modelo hospitalocêntrico, a gente pode trabalhar. E o meu convite aqui, inclusive para o evento que eu vou fazer, o meu convite é: não dependa do plantão, tá? A gente não precisa estar refém do modelo hospitalocêntrico. Então, o médico é um dos únicos profissionais que vai para a vida de trabalho, que é onde a gente vai ganhar dinheiro, sem saber ganhar dinheiro. Então, o que é que a gente verifica muito, né? Por que muitas clínicas perdem rendimento? Porque são os médicos que são donos das clínicas. Por que muito médico cobra muita coisa errado, deixa de cobrar muito? O médico perde muito dinheiro, gente. Perde muito dinheiro.
E o que é que acontece com... Por que isso? Porque o médico ele é muito centrado no conhecimento técnico. Era isso que eu queria dizer, não é científico, era técnico. O médico é muito centrado no conhecimento técnico. Tem médico que leva 20 anos estudando. E ele esqueceu de estudar vendas. Ele esqueceu de estudar marketing. Ele esqueceu de estudar aquilo que vai fazer a clínica dele girar e manter ele, né, vivo no mercado. Então, a gente está aqui como profissionais que podem entrar, né? Veja que oportunidade. Você, enquanto auditor, né? Você tem esse conhecimento da auditoria, você pode levar esse conhecimento a um médico, né? Que está aí buscando tratar vidas, enfim, atender pacientes. Você leva seu conhecimento para que ele sobreviva no mercado, né? Vocês sobrevivam, porque vai ser de mão dupla aí, né? Você ajuda ele, ele te ajuda. E a continuar, né? Tratando pessoas. Então, isso é muito importante. E a gente pode trazer isso para nossa área também, tá? A gente pode auxiliar. Os consultórios de enfermagem estão aí, aumentando cada dia mais. Esses enfermeiros vão precisar de enfermeiros auditores, não tenham dúvida. Vou guardar essa live... Vou salvar, vou deixar guardado, vou mandar no meu e-mail. E um dia, quando os consultórios de enfermagem estiverem aí bombando, eu vou resgatar essa live e vou passar para quem tiver com seus consultórios e dizer que esse também é um local de trabalho para enfermeiro auditor. Então, eu convido vocês, eu vou me despedindo, nosso horário já bateu nossos 30 minutos, que é a proposta da live. Trazer discussões aqui em 30 minutos, tá? Porque eu valorizo o tempo de vocês, eu valorizo o meu também. E quero convidar vocês para se inscreverem no evento 3 Segredos da Auditoria, 3 Segredos sobre auditoria. Não sejam reféns, convido vocês a não serem reféns do plantão. Não sejam reféns. Coloquem o trio de vocês na rua. Coloquem os serviços de vocês a serviço de outros profissionais, tá? Quem conhece a auditoria tem a responsabilidade de orientar esses outros profissionais da saúde a terem suas cobranças melhores, a terem suas cobranças cada vez mais justas, para que eles possam atender cada vez mais pessoas, tratar cada vez mais pessoas. E eu convido vocês, não sejam dependentes do plantão, tá? Enfermeiro é muito mais do que isso, tá? Eu vou dando um tchauzinho aqui pra vocês. Se vocês quiserem assistir essa live, vai lá no canal do YouTube que eu falei. Eu sempre deixo o link também pelos stories, por aí. Vai ficar 24 horas salva, tá? A de ontem já sai do canal. E convido vocês para ir lá pro evento. Vamos lá, que lá tem muito mais discussões, muito mais insights, muito mais aprendizado do que esses que eu trago aqui nas lives. Pois plantão é estreito. Deus me defenda, é verdade. Muita exploração. Como seria? Tem um ditadozinho: muita exploração para pouco dinheiro. Obrigada também, Anoca, pela presença. Agradeço a todos vocês por terem vindo aqui e hoje não terem me deixado falando sozinha aqui, tá? Eu falo sozinha, com muito prazer, mas quando vocês estão aqui, a satisfação é muito maior, tá? Então, até amanhã, às 19h30, nos vemos aqui. E se inscrevam no evento. O link tá lá na bio, tá? Bye, bye!